o Brasil e a Argentina iniciaram conversas para a criação de uma moeda comum, que não deve substituir o real e o peso. Então, para a gente entender como pode funcionar essa ideia e quais são os riscos para a economia brasileira, nós vamos conversar a partir de agora com o economista Fábio Giambiagi. Ele é pesquisador associado do FGV IBRE, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Bem, um prazer estar com vocês. Perfeito, perfeito. Para começar, gostaria de escutá-lo sobre essa possibilidade, desses países, Brasil e Argentina, adotarem uma unidade monetária comum, uma moeda para transações comerciais. Os presidentes dos dois países justificaram essa ideia como uma contraposição ao dólar. Lhe parece viável, palpável? Quais seriam os riscos a partir do momento que os países implementem essa ideia? No que o Brasil ganharia ou perderia caso essa ideia avance? A resposta é muito simples. Essa ideia não vai funcionar, não vai ser colocada em prática nos próximos anos. Este é um chamariz que está colocado, impregnado de ideologia, com toda essa retórica da unidade latino-americana. No meu modo de ver, confunde enormemente a situação. E a responsabilidade fundamental disso é de ambos governos, em particular da nota que ambos presidentes divulgaram no jornal argentino, ecoando aqui na imprensa brasileira no domingo, que menciona essa expressão, moeda comum, moeda entre dois países. Na verdade, o que há de concreto, e única e exclusivamente de concreto, o que há é o início de uma discussão visando destravar o comércio para tentar agilizar mecanismos de exportação. Só que isso, digamos, tem um pouco sex appeal, por assim dizer, em termos jornalísticos, não é? Isso dá nota de rodapé da página 15 do jornal. Quando se fala em moeda comum, acaba na página 1 do Financial Times. Mas falar em moeda comum não faz o menor sentido. Estamos colocando o carro na frente dos bois. A Europa chegou no euro depois de 40 anos de um lento e progressivo e maduro processo de integração. Quando os presidentes ou os primeiros ministros se reuniam, é porque os acertos técnicos entre as equipes técnicas já estavam feitos. Aqui no Brasil estamos fazendo o contrário. Os presidentes se reúnem, geram ideias mirabolantes e só depois é que os técnicos vão entrar em campo. O que a gente tem que procurar é pensar mecanismos eficientes que funcionem, tecnicamente elaborados, para estimular as exportações de um país em relação ao outro. Particularmente, no caso do Brasil, não é? Quando se pensa que isso pode beneficiar o Brasil, para se ter uma ideia, as exportações brasileiras para a Argentina chegaram a representar no passado 13% das nossas exportações. Agora são menos de 5%. Então, claramente, há problemas com a economia argentina, mas há também problemas com o financiamento das nossas exportações. Há mecanismos interessantes para se pensar, mas requerem desenvolvimento, não é? E não adianta misturar alhos com bugalhos e os países mencionarem ideias completamente inexequíveis, mirabolantes, ao invés de se debruçar naquilo que pode ser feito, que é o seguinte: vamos pensar um caso concreto. Exportadores de calçado do Rio Grande do Sul que querem exportar para a Argentina, o importador argentino tem demanda para isso, mas não consegue os dólares no Banco Central. Mas, eventualmente, o importador argentino pode ter dólares no exterior. Então, se pode pensar algum tipo de mecanismo de triangulação que permita que ele pague não com aquisição de dólares, com pesos, e sim com transferência. Então, são questões, assim, estritamente técnicas que têm que ser resolvidas pelas autoridades monetárias dos dois países. No meu modo de ver, essa obsessão com o tema da unidade latino-americana é muito perniciosa para o avanço das discussões. Eu vou citar um caso, assim, muito simples. A Argentina tem hoje em torno de 15 taxas de câmbio, uma loucura absoluta. Então, como é que a Argentina vai pretender unificar a sua moeda com o Brasil se não começa unificando a sua própria cotação cambial? Não faz sentido, uma confusão completamente desnecessária.
Agora, Fábio, essa proposta que está sendo discutida e que eles estão chamando, como o senhor mesmo mencionou, para ganhar visibilidade na imprensa, que eles estão chamando de criação de uma moeda comum para fortalecer o comércio entre os dois países, a intenção, justamente segundo as equipes econômicas de ambos os países, é inicialmente ser desenvolvido esse projeto entre os dois, entre as duas nações, e depois ser expandido para toda a região, para o bloco, para o Mercosul, por exemplo. Pelas explicações do senhor, me parece que a fragilidade econômica da Argentina, que fechou 2022 com uma inflação, se não me engano, de quase 95%, o Brasil, por exemplo, não seria afetado economicamente com essa proposta que está sendo discutida nesse momento, então. Sim, volto a dizer, não se trata de discutir uma moeda comum, se trata de discutir mecanismos eficientes de financiamento às exportações. Moeda comum, única, ou como se queira definir, envolve um processo de avanços técnicos que não está em cogitação. Nós teríamos que ter, assim, 30 ou 40... Vamos fazer uma analogia. O PIX. O PIX começou, a ordem para começar a pensar no PIX foi dada na altura de 2017. Nós tivemos equipes robustas no Banco Central, craques em TI, craques em questões monetárias, pensando todos os detalhes operacionais envolvidos nisso, de algo que afeta todo mundo aqui no Brasil, que meio mundo hoje está usando o PIX, tá? Quanto tempo levou? 4 anos. Saiu um projeto maravilhoso. Todos nós estamos usando o PIX, é extremamente prático no dia a dia. Por quê? Foi um projeto sério, com um objetivo claro e com uma equipe definida. Então, estamos falando em investimento institucional. Então, qual é a razão de colocar um monte de gente do Banco Central, com todos os problemas que o Brasil tem, um monte de gente do Banco Central da Argentina, para pensar um mega projeto para algo que representa 4% das nossas exportações? Não faz sentido. É um esforço de investimento institucional completamente desproporcional em relação aos problemas que se pretende resolver. Pois é, assunto que rende. A gente quer agradecer demais a participação do economista Fábio Jean Biagi. Espero não ter decepcionado, mas acho que fui realista para o público. O senhor deu uma aula aqui para a gente, contribuiu demais para o Jornal Jovem Pan e também para a nossa... Peço desculpas por essa exaltação portenha, digamos assim. Não mesmo, a gente agradece demais. É o charme, né, Dani? Com certeza. A gente agradece demais pela participação e, por gentileza, volte mais vezes aqui à programação da Jovem Pan News. Até a próxima.